Esta semana, Ricardo Araújo Pereira sente-se com direito a dividendos por lucros de empresas que não possui. João Miguel Tavares confessa-se parqueado, mas mal, com os desvios na empresa Parque Escolar. E Pedro Mexia declara-se garçom. Está reunido o Governo Sombra. Viva, sejam bem-vindos, com crene ou sem crene. Esta foi a sigla da semana e daqui a pouco vamos debater os desentendimentos no Governo que até levaram o Ministro da Economia a sair em contramão da residência oficial do Primeiro-Ministro. E vamos falar também das acusações de Cavaco a Sócrates. Antes, neste Governo Sombra, como sempre com Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. O Ricardo Araújo Pereira quer estrear desta vez o Ministério do duplo pagamento, mas não é para receber duas vezes, é para pagar duas vezes. Pagar duas vezes, exatamente. Sim, sim. É isso mesmo. Isso não está errado? Pagar duas vezes? Está errado. Só duas vezes parece-me... Não sei o que é que se passou. É capaz de haver engano. Em sintonia com o Governo, é o que concluo. Sim, sinto-me em sintonia com o Governo que fez... Portanto, pagou à Lusoponte uma compensação por não haver portagens em agosto. 4,4 milhões de euros. Exato. E depois quase 4 milhões e meio. E depois houve portagens em agosto. É um caso de duplo pagamento e é também, o que é curioso, um caso de dupla explicação. Porque, aliás, é tripla. É duplo pagamento e tripla explicação. Porque, primeiro, a Secretária de Estado disse que sim, que tinha havido duplo pagamento. O Primeiro-Ministro disse que não tinha. E a Lusoponte disse não só que tinha havido, como não devolve o dinheiro. O que me tranquiliza. E, portanto, foi isto. Era esse caso encantador que eu queria destacar. Isso dá uma nova dimensão à palavra tripla explicação. Austeridade. Dá, porque, de facto, aquilo... Assim, sim. O objetivo era poupar dinheiro instituindo, portanto, restabelecendo as portagens em agosto. O que aconteceu foi que não só pagámos as portagens, como pagámos a compensação por não haver portagens que, de facto, existiam. É divertido, não é? O que interessa é estar tudo organizado, termos um Estado mais pequeno, mais organizado, mais funcional. Lembram-se desse plano? Era engraçado. O facto de Pedro Passos Coelho ter garantido no Parlamento que não tinha havido duplicação de pagamento e de depois a Secretaria de Estado dos Transportes e a Lusoponte terem confirmado que afinal houve mesmo duplicação no pagamento. Que comentário é que lhe merece, Pedro Mexia? Ele acho que ele leu um SMS. Ele não sabia do assunto. Acho que leu um SMS e deve ter interpretado mal as abreviaturas. Também já me aconteceu isso, não no Parlamento, porque realmente é muito estranho que o Primeiro-Ministro esteja preparado em relação àquele assunto que já tinha vindo à baila. Portanto, tinha sido levantado 5 dias antes. Não foi uma surpresa total. Eu abaixo de 100 milhões, eu acho que ele não se chateia. E mais estranho ainda é, de facto, receber e depois dar em público uma resposta errada, não é? E este caso é um caso que, de facto, como disse o Ricardo, é exatamente o oposto de toda a conversa com que o PSD foi eleito. É um caso bastante chocante. Não é só duplo pagamento, é, para utilizar a linguagem das acompanhantes, é uma segunda oportunidade que é dada ao Estado, e o Estado não deve ter segunda oportunidade, acho eu. Acho que é que ser severo nestas coisas e, sobretudo, a lógica de é verdade que foi indevido, mas vamos reter para amortizar a dívida. Isto é uma brincadeira. Só pode. Isto põe em causa a credibilidade do Primeiro-Ministro, a palavra do Primeiro-Ministro, quer dizer, não. Afirmar de uma forma perentória algo no Parlamento que depois se vem a confirmar. Ele não sabia. Não era facto. Não, ele aparentemente não sabia. Isso sim é grave, tanto do ponto de vista dele como do ponto de vista da entourage de quem o prepara. Os assessores não ficam lá muito bem vistos nesta situação. Quer dizer, ele deu a palavra no sentido em que, em princípio, se um Primeiro-Ministro consulta o seu Secretário de Estado e lhe diz uma coisa, sabendo que ele está no debate quinzenal, deve confiar no que ele diz. Acho que... Mas se o Secretário de Estado se mantém em funções, quer dizer Não, mas é isso que eu quero dizer. Deve confiar no que ele diz no momento. Quando percebeu que o que ele lhe disse não é verdade, acho estranho que o Secretário de Estado ainda lá esteja, não é? Como é que se... Mas é pena, porque é um Primeiro-Ministro que tem bom aspecto, tem uma voz grave. O facto de... Não, e ele, atenção, ele é engraçado, porque ele até nem saiu, globalmente não se saiu mal, porque ele não é normalmente um tribuno, mas responde às perguntas, é bem educado, tem umas saídas muito engraçadas, aquela saída muito boa da deputada dos Verdes, que conta uma história da avó,
E o Primeiro-Ministro levanta-se e responde: Senhora Deputada, eu fiquei muito tocado com a história sobre a sua avó. E pronto, é só isso. E ele não sai mal quando não tem substância. Sim, quando não é para falar mesmo de matérias governamentais e factos, ele sai-se... Como é que o Governo deve descalçar esta bota, João Miguel Tavares? Não vejo grande maneira, quer dizer, saiu muito mal da fotografia. Portanto, o Engenheiro Ferreira do Amaral vai ficar lá com os 4,4 milhões. Exatamente, ele merece, aliás. Aliás, toda a sua presença na Lusoponte é merecida desde o primeiro dia que ele para lá entrou. Diretamente vindo da Secretaria do Ministério das Obras Públicas. Convém sempre relembrar estas coisas. Agora, neste caso, nós não falamos aqui de uma coisa importante, que foi a explicação do Secretário de Estado, porque ele, entretanto, já falou às televisões. E acusando as estradas de Portugal de estar ao serviço do PS. As estradas de Portugal de estar ao serviço do PS, não é? Mais essa trica politicazinha que ficou também muito mal. Eu adorei, sobretudo, a explicação, porque ele disse, não houve duplo pagamento. O que houve foi dupla retenção. E, portanto, esta diferença... Uma vez a linguagem dos acompanhantes não anda longe, não é? Esta diferença subtil entre duplo pagamento... Teve um cargo ministerial... É preciso ser retentivo para avançar com uma explicação dessas. Exato, foi uma dupla retenção. E apetece, claro, mandá-lo uma dupla volta àquela parte, porque estão-nos a fazer passar por essa acusação das estradas de Portugal estar nas mãos do PS, tendo em conta que a outra parte da história é a Lusoponte, dirigido por quem transitou de ministro. É divertido. Mas isso é o velho número de marretas entre o PS e o PSD, que por isso simplesmente nenhum partido nem outro tem moralidade para falar destes assuntos. Eu não sei se lembra, nós já começamos a entrar na questão das subtilezas linguísticas. Para outro dia também houve aquele problema que não era um empréstimo, era uma linha de crédito. O programa é sobre isso, aliás. Sim, é. Portanto, não era um empréstimo, nós falámos disso, não era um empréstimo, era uma linha de crédito. Agora não é um duplo pagamento, é uma dupla retenção. E, portanto, quando nós começamos nos jogos de linguagem... Não esquecer o gabinete de estudos do PS, que passou a ser laboratório de ideias. Provavelmente convém começar a fazer aqui um levantamento. Há também um aspecto em relação ao qual queria que dessem a vossa opinião, a questão da exceção concedida aos trabalhadores da TAP no que diz respeito aos cortes salariais. É uma decisão justificada, Pedro Mexia? Quer dizer, a justificação, pelo que eu percebi, antes de entrar em estúdio... A justificação é de que a TAP é uma empresa que está em processo de privatização, por um lado, e por outro lado está em regime de concorrência. Bom, aparentemente esse argumento não vale porque todas as empresas estão em processo de privatização. Não, se calhar vale também é para as outras. Não, não é isso, mas não creio que o Governo queira que valha para todas as empresas, não é? E o processo da RTP, como vamos ver, é o oposto neste momento e a estratégia é a oposta. Se a lógica é de que no caso da TAP estão em causa pessoas com saber especializado que podem voar para outras paragens, não sei, não faço ideia, não conheço a questão do mercado. Tudo, neste momento político e económico, todas as medidas que constituam exceção tocam alarme, porque a ideia é não haver exceções nem nas empresas, nem no governo, nem nas câmaras. A ideia, se nós estamos num estado de exceção, qualquer política que seja uma política de exceção significa que é como se estivéssemos em normalidade. E isso não faz muito sentido. Agora, não conheço concretamente o caso da TAP para... Compreendeu a explicação dada para que os trabalhadores tenham este regime de exceção, Ricardo Araújo Pereira? Carlos, eu antes disso preciso de saber algumas coisas, porque eu tenho pensamento político nesta matéria, só que está subordinado a algumas premissas. E essas são: os meus pais são funcionários da TAP reformados. Se esta exceção abrange as reformas, então acho ótimo. Se não, é-me indiferente. Por outro lado, ter os seus princípios políticos aqui devidamente explanados. Por outro lado, eu tenho por princípio não dizer nada sobre pilotos e médicos. Gente que pode deitar abaixo o avião em que eu vou ou receitar-me um remédio para que faça cair coisas. Para mim tem sempre razão. E portanto, okay. Mas eu concordo com o Pedro, de facto. Começa a haver demasiadas exceções. E portanto... É muita nota de rodapé, não é? É uma austeridade com buraquinhos como o queijo gruyère. Exatamente. Como é que viu
esta decisão do Ministro das Finanças, João Miguel Tavares? De uma maneira muito simples, que é Vítor Gaspar não sabe voar e eu. Basicamente é isso, ele não sabe voar e, portanto, não sabe pilotar e, portanto, é a velha história, não é? E quando não houver mais gente a saber pilotar aviões, os senhores dos aviões fazem o que como disse o Ricardo em relação aos médicos, isso, há uma série de profissões especializadas em que há poucas pessoas que sabem fazer aquilo. Mas não há nenhuma, eu acho que não há nenhuma provavelmente tão especializada no âmbito do Estado como a questão dos pilotos. Tirando aquele senhor que transplantava fígados a crianças em Coimbra. Tirando isso... Tens o humorismo. Não devem fazer isto em casa. E haver também um regime excepcional. Temos então um Ministro do duplo pagamento, o Ricardo Araújo Pereira, e vamos ter um Ministro das Audiências, o Pedro Mexia. E quer a medição das audiências da Marktest ou da GfK, Pedro Mexia? Não, eu gosto mais desta, da GfK, que é um nome muito bom. Exatamente. Porque deu alguns resultados interessantes. Fez a audiência da RTP cair 1/3. Há alguns momentos... Houve uma tarde em que a RTP durante meia hora não teve um único espectador. Não teve um único espectador. Sim. O que me faz supor que esta medição está a ser feita em minha casa. Porque eu, de facto, não vejo a RTP. De vez em quando vejo a RTP2, por piedade. Mas a RTP1 não consigo. Não consigo, porque acho que a RTP1 é uma... Eu não sou contra a televisão pública, mas sou contra a maneira como a RTP1 funciona, contra os prós e contras, mais conhecido por prós e prós. Mas vê outros canais de televisão? Generalista? Generalista não. Pronto. Não é que isso faz a sua diferença. Só vejo canais do meu patrão. E por cabo. Mas há duas questões interessantes. Uma é a questão a maneira como... Alguém comparava esta semana as audiências às agências de rating. O pânico que, de repente, o rating dos canais lança. Claro, são muitos milhões de euros envolvidos. Mas neste caso há também um elemento adicional que torna o caso mais interessante e mais apetitoso, que é saber, como algumas pessoas sugeriram, se desvalorizar as audiências da RTP neste momento não significa desvalorizar a RTP, ou seja, desvalorizar a RTP é sempre, mas desvalorizar o preço da RTP com vista a uma futura privatização. É uma tese conspirativa e, como todas as teses conspirativas, tem o isso também, mas sobretudo o ónus da prova. E quem tem essa tese, se tem, é uma maneira interessante e muito subtilzinha de fazer. É uma forma muito subtil. A RTP tem razões de queixa, João Miguel Tavares? Eu posso aqui garantir aos nossos ouvintes que eu não tenho um audímetro em casa, portanto é difícil eu avaliar isso. E a GfK também não. Agora, mas expliquem-me só uma coisa. Expliquem-me este raciocínio que é... Abandonámos a Marktest, não é? A Pátria abandona a Marktest e muda de sistema, supostamente, porque o outro isto e aquilo e o outro. E então era mais barato. Foi a principal conclusão. Mas era para ficar tudo igual. Portanto, era para dar exatamente as mesmas audiências do anterior. Porque senão... Mas um terço. Não faço ideia. Eles também já admitiram que estão subrepresentados entre os velhinhos, porque os velhinhos são mais difíceis de convencer a meter os audiências. São as pessoas que estão em casa, que veem televisão e que veem... Não faço ideia. Isso é absurdo estar a dizer. Era para ficar tudo igual. Bom, se o sistema tem um mínimo de fiabilidade... É mais ou menos a margem... mais ou menos a mesma coisa. Sim. Era para ler a realidade. Por outro lado, todas as pessoas, quer dizer, daquilo que era o lado empírico, toda a gente falava que os canais por cabo estavam subrepresentados e tudo isso, quer dizer, a partir do momento que se muda um painel, que estamos a falar para aí de 1000 e tal casas ou uma coisa assim, é evidente que aquilo vai mexer. Mas que painel é este em que há 0 pessoas a ver um jogo do Benfica durante 20 minutos? Pois é, que painel é este? Isso é escândalo. Não, mas tu estás a presumir era que os outros números não é para a RTP, que eram é para o Benfica. Não, acho que quando mudas o sistema, evidentemente, a não ser que vocês tenham se esquecido de saber o que é que são... Ou vocês não sabem o que é que são as sondagens desde há muito tempo. Tu mudas um painel. Apesar de tu não vês nas sondagens, por exemplo, eleitorais, tu não vês uma empresa de sondagens dar a um partido 15% e a outra dar 40%. Ouçam, eu não acompanho bem as sondagens da televisão, mas acompanho bem as sondagens das revistas e dos jornais. E, portanto, se as sondagens da televisão forem iguais às sondagens das revistas e dos jornais, a credibilidade que aquilo merece é mínima.
mas mínima mesmo. Não, mas, e, mas portanto, qual, é evidente qual que delas é que numa merece? coisa que Mas merece ambas, pouca ou... credibilidade, mudas o sistema, mudas o painel, aquilo vai dar valores muito divergentes. Não me espanta absolutamente nada. Só para quem acredita realmente que as sondagens dão resultados muito próximos da realidade, que não é o meu caso, é que pode acreditar que muda num painel e aquilo vai ficar igual. Sim, o problema é que, segundo li nos jornais, cada ponto da audiência vale 2 milhões. Que é o que são os trocozinhos valentes. Este é um daqueles casos, o Pedro Mexia, aliás, já falou disso, que se presta a umas boas teorias da conspiração. Ocorreu-lhe alguma, Ricardo Araújo Pereira? Normalmente as teorias da conspiração são coisas rebuscadas e improváveis. Esta não é. Pelos vistos parece... Pois se a razão é conspirativa, é muito pouco subtil, é muito óbvio. É demasiado óbvio que assim a RTP fica em saldo. Mas é curioso porque parece que a empresa que ganhou o concurso para fazer a audiometria tinha ficado em último lugar nas competências técnicas, no capítulo mas em primeiro no preço. Era de facto a mais barata de todas. E isso leva, ainda por cima, isso em conjugação com os resultados que foram apurados, como por exemplo 0 espectadores durante 20 minutos num Benfica Guimarães, 0 espectadores durante largos períodos de programação, muitíssimos espectadores em canais quase desconhecidos. Isso faz prever que o sistema não é baseado em aparelhos de audiometria, é um gajo. Portanto, pagaram a um gajo que olha para o olho, diz: este programa, isto para mim não presta. Julgo que ninguém está a ver isto. Deixa eu ver. Olha, isto é bom. Isto estão 2, 3 milhões. É capaz de ser isso. É capaz de ser uma coisa a olho. Pronto. Está a entregar ao Pedro Mexia o Ministério das Audiências e agora o João Miguel Tavares escolhe para si o cargo de Ministro das Petições. Com alguma petição especial em mente? É verdade. Uma em mente. Em especial aquela que foi as tais 40 mil assinaturas que foram entregues na Assembleia da República. Os proponentes dizem que há fundamentos jurídicos para destituir o Presidente da República. Exatamente. Não é? Foi aquela petição que ela começou a correr depois das famosas declarações de Cavaco Silva sobre como ele andava pobrezinho e tudo isso. E, portanto, reuniram 40 mil pessoas e foram à Assembleia da República e a petição diz que, basicamente, querem... que a Assembleia da República admita ao Governo, que é uma coisa como todos... Admita o Presidente da República. Dissolva o Presidente. Dissolva o Presidente da República, desculpem. Que como todos nós sabemos, é uma coisa... Certamente eu tenho a certeza que montes de deputados no Parlamento gostariam muito de fazer isso. Já houve um impeachment nos Estados Unidos e outro no Brasil, porque é que não há de haver em Portugal? É, porque eu acho que a Constituição da República Portuguesa não diz exatamente a mesma coisa. Então, isto custa-me sobretudo porque, assim, é que eu aprecio mesmo a sociedade civil. Não estou a falar do programa da RTP2, também é um programa simpático, mas a sociedade civil como um todo. Estou a dizer que eu acho que faz falta a sociedade civil em Portugal, acho que as pessoas têm que ter uma intervenção na vida pública que não seja só limitada aos partidos, aos políticos e tudo isso. Mas e depois? Manifesta-se a sociedade civil e é porque é para pedir ao Parlamento para demitir o Presidente da República. E uma pessoa diz, não, para isto não, estejam calados. Era homem para assinar esta petição, Ricardo Araújo Pereira? Carlos, eu já vi ideias piores vindas da sociedade civil. Não percebo isto. Eu não votei em Cavaco Silva, nunca votei em Cavaco Silva e não votarei em Cavaco Silva. Ele ainda hoje se lamenta disso. Sim, já não vou ter mais hipóteses, ainda bem. E ele está magoado. Mas, agora, se há fundamentação jurídica, é boa. Agora, se não há, o certo é que a maior parte dos meus concidadãos votaram neste senhor e eu sou uma pessoa que se submete à legalidade democrática. O facto de haver 40 mil pessoas que se mobilizaram para levarem esta petição ao Parlamento parece-lhe ter algum significado político ou isto é assim uma daquelas coisas folclóricas, Pedro Mexia? Deixa-me separar as coisas. Uma é a questão da petição, do Instituto da Petição, e outra é este em concreto. A petição existe, mas na prática não significa nada. Já houve petições com números muito maiores. Mas isso é uma definição de qualquer coisa em Portugal. Não, sim, existe, mas não significa nada. Pois está bem, mas é muito difícil arranjar uma coisa em Portugal que não corresponde a essa... Mas apesar de tudo, não inscrição. Tu reunires, e em alguns casos já aconteceu, centenas de milhares de assinaturas, e serem submetidas ao Parlamento, e, portanto, existe esse mecanismo, mas é sucessivamente ignorado. E, portanto, esse é o primeiro ponto. Em relação a esta petição em concreto, não há fundamentos para eu também, nisto estou com o Ricardo, também nunca votei em Cavaco Silva e também não votarei, até porque
Até porque ainda faltam 4 anos. Não, mas pode dizer, atenção, eu quero sublinhar o seguinte. Se eu morar no prédio de Cavaco Silva, eu não voto nele para administrador de condomínio. Eu posso ter ainda a hipótese de votar nele e nem vou passar. Não, acho Votas de terceira direita. Eu vou morar, vou alugar um T2 na Travessa do Pessoalo só para não votar nele. Eu acho que ele, como administrador do condomínio, era um bom administrador de condomínio. Vamos também falar nesse assunto e devo dizer que eles sobre o Cavaco ser administrador do condomínio? Não. A petição foi por causa das declarações, que são meras declarações infelizes, vamos chamar-lhe assim. Se nós vamos criticar Cavaco Silva por uma coisa realmente grave, houve uma coisa realmente grave no primeiro mandato de Cavaco Silva, que foi a questão das escutas, que aliás voltou a vir à baila esta semana. Volta a vir à baila, sim, agora que grave. Cavaco acusa Sócrates, no prefácio a um livro de discursos, de ter tido falta de lealdade institucional. Sim. Este desenterrar do machado de guerra quer dizer o quê? Quer dizer que Cavaco já começou a escrever as memórias? Não é muito. Eu não gosto muito destas acusações quando a pessoa já não está. Por princípio. Entre nós. Não, entre nós. Está em Paris, está em Paris, é nós. verdade, não está entre nós. Pode mandar o telegrama. Toda a relação de Cavaco com o governo anterior e com este é mais ou menos bipolar entre atos de grande frontalidade e coragem. E depois, como se lembram, muitas das pessoas da área política de Cavaco Silva criticaram-no muito pela sua aparente mansidão perante o governo anterior e perante... Mas é sobre isso que ele se defende. No prefácio de todos os discursos. Não, é exatamente... mas o problema... A tese toda dele é opor-se ao lado da mansidão. Eu avisei. Não, o problema é que não parece haver consistência no comportamento político dele em relação ao seu papel de, ainda por cima, numa matéria em que supostamente ele tem conhecimentos específicos, sobretudo agora no caso dos últimos anos do governo de Sócrates, não houve grande consistência na atitude dele. Claro que ele pode dizer, e ele também acho que diz isso no texto, se não diz isso neste texto, já o disse anteriormente, que nós não sabemos tudo o que se passa porque o Presidente tem uma série de contactos e de intervenções que não são do domínio público. Mas isso também aqui. Ok, pronto. A acusação que ele faz é uma questão muito concreta e, neste aspecto, eu acho que é completamente relevante e que faz sentido ali. O que ele diz, isto é relativamente a um episódio específico, é a questão Sócrates do PEC 4. não lhe deu conhecimento do PEC 4. E isso, de facto, quer dizer, é uma acusação gravíssima e eu acho ótimo que nós a saibamos. Mas agora vai voltar a questão das escutas, etc. Ou seja, é a parte curiosa, porque eles têm os dois razão. Realmente o Cavaco tem razão quando diz isto é desleal não me avisar do PEC 4 e o Sócrates tem razão de dizer é desleal inventar uma coisa das escutas. Portanto, há aqui um derby da deslealdade que eu estou muito interessado em saber quem é que vence. Sim. Aliás, é essa curioso, questão da deslealdade... Dois dos principais cargos portugueses terem duas personalidades desta categoria. A questão da deslealdade foi falada na altura, portanto isto não é um assunto novo. O que eu gosto menos no timing é, não vou dizer nada agora, mas quando eu escrever o prefácio, isso é uma coisa que eu não aprecio. Ele muito. ameaça, aliás, ele neste prefácio diz: ainda não é o tempo de eu falar da campanha eleitoral. No âmbito dos meus poderes institucionais. No próximo volume ele vai falar sobre a campanha eleitoral. É tudo marketing, no fundo é tudo... Não, o que se nota no prefácio é que há ali uma panelinha a ferver dentro da sua pança. Porque o homem está um vulcãozinho. Mas será que... Aguarda. Onde é que ele vai dizer isso? Numa tertúlia? O Presidente tem vários poderes, tem o poder da palavra, tem o poder de veto, tem o poder de dissolução. O poder do prefácio não está previsto pelos nossos constituintes. Ele corre o risco de ainda vir a escrever um livro interessante. No âmbito dos poderes institucionais não disse nada sobre o Sócrates. Agora num prefácio... Pronto, está aceita a petição do João Miguel Tavares para ser Ministro das Petições. Daqui a pouco o CREN e o futuro político de Álvaro Santos Pereira. Por agora vamos tentar perceber o que faz com que o Pedro Mexia se declare garçom, não é? Para servir à mesa. Não, isto está mal lido. Garzón. Era para... Mas foi bem para acrescentar um tom de pilhéria. Sim, pilhéria. Comicidade. Garçón, o super-ministro? Não tem a ver com... O super-juiz, melhor. Sim. Mas lá está, não está mal essa confusão. Eu estava a pensar do Álvaro. Não, por acaso não é para falar, não é para falar sobre o Garzón em concreto, embora haja uma novidade, que ele foi absolvido depois de ter sido
condenado há um tempo, foi agora absolvido pelo processo das investigações. Mas neste caso não é tanto para falar de Espanha. Mas não era sobre isso que eu queria falar. Eu utilizei o Garçom, porque é a figura mais conhecida, mas também podia falar do Di Pietro, do juiz italiano, que é a judicialização da política é muito preocupante. Há neste momento dois aspectos muito preocupantes. Há vários, mas há dois que são relativamente novos, um é mais novo que o outro, preocupantes na política europeia, dos vários, não da política europeia, mas da política nos países europeus. Uma é a judicialização da política e outro são os governos administrativos. Já falámos desse. No caso da judicialização da política, custa a dizer isto, tem a ver com o facto de haver há muitas vezes políticos que dizem que são acusados, ou que nem sequer são acusados, mas há suspeitas sobre o seu comportamento de ordem judicial, de ordem criminal, eventualmente. O próprio presidente Cavaco Silva, quando haviam suspeitas lá sobre o negócio da casa dele e quando é reeleito, diz que os portugueses já julgaram isso. Isso é um mau princípio. Os casos judiciais, mesmo que seja uma mera suspeita, não são julgados nas urnas. E, inversamente, as decisões políticas não são julgadas em tribunais. Ora, neste momento está a decorrer na Islândia um julgamento Isto tudo para chegarmos à Islândia. Do ex-primeiro-ministro. É longe também. Do ex-primeiro-ministro islandês, que está a ser julgado não porque tenha cometido crimes, mas porque conduziu a sua política... canhestramente. Exatamente. E está a ser julgado pela uma má condução da política islandesa. Ora, para uma má condução da política, a democracia prevê um instrumento. Eleições. Que é eleições. Desconfio que o João Miguel Tavares, nesta matéria, é mais islandês do que o Pedro Mexia. Onde é que eu te dei? Não sei. Porquê esta fama que se abateu sobre mim? Eu pareço um justiceiro ou alguma coisa? Uma desconfiança apenas, posso estar errado. Esse é este levantamento de intenções. Não, eu neste caso, aliás, eu até diria que sou mais subtil que Pedro Mexia. O que não acontece todos os dias. Não acontece sempre. E ser mais subtil neste caso significa que eu não estou bem certo de quem é que tem razão. Ou seja, eu acho que a questão da justicialização da política é um problema até pelos dois lados. Sim. De repente, os tribunais serem chamados a discutir se esta lei é isto e aquilo e aquilo outro. Agora, uma bancarrota não é um problema banal. Ou seja, estamos a falar de um problema completamente extremado. E eu li também artigos de opinião de jornalistas islandeses e tudo isso, em que defendiam... No original. em que defendiam basicamente a dizer quase que o país precisava daquilo no sentido em que era uma questão de moral e também de conseguir perceber o que é que se passou. E que se aquilo não fosse... Não, a ideia é que se aquilo não fosse... Já ele está acusado. Mas ele está acusado de um crime. Ele está acusado de um crime, senão não teria ido a tribunal. Seja o crime de... Qual é o crime? Aquilo tem o que eles dizem é negligência. Foi a expressão que a maioria da imprensa finlandesa e islandesa que eu li também... Confirma-se a minha percepção. O João Miguel Tavares é mais islandês do que o Pedro Mexia nesta matéria. É que o João Miguel acabou de dar o tipo de justificação que é dado pelas pessoas que acreditam na judicialização da política. Não, mas a questão é que isto é uma coisa extrema. Estás a falar de um país que foi à bancarrota. Não é propriamente aquela lei que faz isto ou que faz aquilo. É uma decisão política. É uma decisão política que deve ser julgada politicamente. É um judicialista com pele de cordeiro. Exatamente. Não, eu acho que é um caso absolutamente extremado. E em casos absolutamente extremados, como seja países que vão não percebo porque é que foi aquela primeira... Pois não é isso. Não, porque eu não tenho a certeza. Porque eu acho que existe Prometeste muito, mas... Não, porque existe o perigo que o Pedro Mexia disse. A minha única questão é que eu não sei se esta regra é aplicável em casos tão extremados. Deixa-me só acrescentar isto. Muitas das pessoas que se pronunciaram sobre este assunto na imprensa portuguesa estavam na cabeça a pensar em Sócrates. Notou-se. E não era em julgamento, era em apedrejamento. Notou-se claramente isso. Será que isso também se passou aqui? É possível. Pode ter havido. Parece-lhe bem levar políticos a tribunal pelas decisões que tomam, Ricardo Araújo Pereira? Quer dizer, eu não diria que é bem, por causa daquilo que o Pedro Mexia disse, porque a democracia não é assim, não é? Não... Agora, parece-me refrescante. Porque levar um político a julgamento, reparem, neste momento decorre na Islândia um julgamento em que há um político a ser julgado, um ex-primeiro-ministro a ser julgado.
Em Portugal decorre um julgamento em que há um ex-primeiro-ministro a ser mencionado, com muita insistênciazinha. E, portanto, quer dizer, é um prémio de consolação. Já sabemos porque é que o Pedro Mexia se sente garzón e vamos tentar perceber o que leva o João Miguel Tavares a confessar-se mal parqueado. Ainda não o rebocaram, espero. João Miguel Tavares. Que sugestão é esta? Não tinha nada, estava-me a perguntar se eu pego de empurrão. Estava a correr tão bem. Lá se vai a subtileza. Evitaste a subtileza no programa. Eu até tentei ser subtil há bocado, portanto agora já O João não há Miguel mais. quer solidarizar-se com as denúncias do Ministro da Educação no Parlamento contra a empresa Parque Escolar. Tudo que é não ser solidarismo. Mas não é o Ministro da Educação que tutela a Parque Escolar? Mas eu acho que as queixas não são de hoje em dia, não é? Mais uma vez, remetem àquele senhor do qual não vale a pena nós citarmos o nome. O que é certo Mas é não foi Pedro Passos Coelho que disse que não havia passa-culpas para o passado? Sim, mas isso é uma atividade que eu diria que neste momento é um bocadinho complicada, digamos assim, tendo em conta tudo o que a gente está a passar. A questão aqui, que eu acho que é gravíssima, é que estamos a falar de uma empresa que foi fundada em 2007. A Parque Escolar é aquela empresa do Estado que tem a seu cargo a tarefa de reabilitar e modernizar os edifícios escolares. Exatamente. E parece que alguns deles foram reabilitados como se estivessem no Qatar, segundo consta. E, portanto, desde 2007 até agora... Como é que se reabilita no Qatar? No Qatar reabilita-se em altura, em luxo e em pompa e em circunstância. E então, o que se passou foi que desde 2007 até agora estamos a falar de uma dívida de 3 mil milhões de euros. 3 mil milhões de euros. E o que ainda é mais extraordinário é que parece que eles fizeram as contas no início e que cada escola iria custar qualquer coisa como 2 a 3 milhões a reabilitar. E segundo o contrato, afinal, cada escola ficou em 15 milhões. Estamos a falar de 5 vezes mais. A Parque Escolar contestou esses números? Não, é verdade. Isso é meia hora de programação da RTP. A Parque Escolar contestou esses números a dizer não são 15, são 12. Exato, não é? Não são 15, são 12. E nós, quando fizemos o plano de negócios inicial, fizemos a dizer que eram 2, só com base em 20 escolas que tinham sido arranjadas na região de Lisboa. E afinal havia umas que aquilo saiu um bocadinho mais caro. Ora, este um bocadinho mais caro é 5 vezes mais caro. 15 milhões de euros. Quer dizer, as pessoas acho que devem saber mais ou menos o que é 15 milhões. 15 milhões de euros em média para reabilitar uma escola. Que não é construir uma escola de novo, é fazer obras. E, portanto, por aqui uma pessoa tem noção realmente do desvario brutal em que realmente... E estamos a falar numa altura já de crise. E isto é o legado que nós temos. Porquê? Porque estamos a falar de uma empresa pública que até 2011 não entrava nas contas do déficit. E, portanto, estes 3 mil milhões tinham que ser pagos, mas não entravam nas contas. Portanto, who cares? Agora já entram. Faz sentido o Ministro ir ao Parlamento denunciar um serviço que está sob a sua tutela, sob a sua alçada, Ricardo? Quer dizer... Faz algum, digamos, uma vez que esteve, mas agora, enfim, nós vamos falar mais à frente sobre dividendos que são devidos a pessoas, se calhar que são devidos a pessoas que ainda não eram proprietárias. Este desgraçado tem direito, não é a dividendos, qual é o contrário de dividendos? Não sei bem. Dívidas? Pô, é isso mesmo. Por acaso era complicado. Porque de uma empresa da qual ainda não era gestor. E, portanto... O democrata fez bem em lançar esta acusação no Parlamento? Para utilizar a palavra que o Ricardo utilizou há bocado, é sempre refrescante ver os responsáveis do Estado a atacar empresas do Estado. Isso é uma boa... O PS e a oposição em geral argumentam que isto não é um ataque à Parque Escolar, mas à escola pública. É um tema que não temos tempo para falar disso, mas que seria interessante. E houve alguém da maioria que disse que do que se tratava era da gestão megalómana do elefante branco. O que me parece que já não tem muito a ver com o Ministério da Educação, diria eu. Mas é uma discussão que me interessa mais. Mas não sei. Está esclarecido o parqueamento do João Miguel Tavares. Agora, a vez de esclarecermos porque é que o Ricardo Araújo Pereira se sente com direito a dividendos por lucros de empresas que não possui. E é telegraficamente, não é? Telegraficamente. Sente-se um sultão do Oman? Sinto, do Qatar. Com certeza. Portanto, não, mas atenção, é REN e EDP. Portanto, é China e Oman, que vão, tanto China como Oman, vão receber dividendos por causa de
da REN e da EDP referentes a uma altura em que ainda não eram proprietários da REN e da EDP. Mas Pedro Passos Coelho disse no Parlamento que não. Pois, mas é também um caso de dupla explicação, porque ele disse que não, mas já o desmentiram outra vez, um secretário de Estado qualquer. Uma secretária de Estado, do caso. Sim, é tal coisa. Há aqui muita monarquia do Golfo e Estados do Golfo Pérsico em geral. E eu queria um bocadinho também, porque curiosamente, tal como China e Oman, eu não era proprietário destas empresas no ano passado. E portanto também gostava de participar. Mas Ficou esclarecido. Não as compraste este ano. não as comprei entretanto, mas isso é fundamental. Eu sugiro que se salte para o Álvaro. Salve seja, porque temos pouco tempo. Não se diz nada sobre Oman. Ora bem, então pronto, ficou esclarecido porque é que o Ricardo se sente com direito a dividendos de empresas que não possui. Falta discutir o caso da semana, as notícias de um clima de tensão entre ministros, com o Ministro da Economia e o Ministro das Finanças em rota de colisão por causa de uma pipa de massa vinda da Europa, o chamado CREN, já agora o quadro de referência estratégica nacional. No meio disto tudo, conseguiu perceber quem ganhou e quem perdeu neste braço de ferro, Ricardo Araújo Pereira? Sim, ganhou o país e a própria humanidade. Eu fiz algumas contas por alto e pareceu-me que foi este o resultado. O ministro é um caso curioso, porque o Vítor Gaspar começou por sacar dinheiro aos trabalhadores, depois sacou aos reformados e agora está a sacar aos colegas de governo. Ora, até que enfim uma coisa bem feita. Eu gosto disto. Ainda por cima, ao desgraçado, ele está a ser vítima de bullying no Conselho de Ministros, porque o Relvas tirou-lhe o emprego jovem, o Portas tirou-lhe a diplomacia económica. Ao Álvaro, sim, isto ao Álvaro. Agora o Gaspar chega e tira-lhe o... portanto, ele era um super-ministro quando isto começou, só que o Gaspar é a criptonite. E ele está feito um infra-ministrozinho neste momento. Ele é só um gestorzito. Todos os ministérios têm orçamento. Este vai ter uma mesada. O Gaspar vai-lhe dar um envelope todos os meses e diz: não gastes tudo em guloseimas, meu patife. E é isto. A posição política do Ministro da Economia não ficou bastante debilitada, João Miguel Tavares? Ficou, mas o problema é que já estava tanto que aquilo mais um bocadinho ao menos um bocadinho não faz muita diferença. Eu não percebi sequer bem esta polémica, porque eu, sobretudo, o que me preocupa é se aquilo dentro do governo o pessoal está realmente já organizado e todo devidamente antenado, porque o que faz antenado é uma cena brasileira. O que aqui... Saravá. Não vou correr ortográfico. Porque aqui a questão é suposto... De qualquer forma, o Ministro das Finanças tem alguma coisa de importante a dizer sobre aquele assunto, não é? Tal como o Ministro da Economia. Sim, mas também, supostamente, existem 12 ministérios. São 12, não é? Existem. Ou 13, não sei. Mas a minha posição é... Eu, apesar de tudo, acho que prefiro realmente que o meu dinheirinho fique no Ministério. Fala-se muito na questão da financeirização da vida económica, da vida política. Mas a financeirização, no sentido de que um governo só tem um ministro, que é o Ministro das Finanças, parece-me uma noção perigosa, ainda por cima com os ecos históricos. Bem-vindo à bancarrota. Bem-vindo à bancarrota. Mas ouve lá, mas então para que é que há outros ministros? E esta solução de criar uma comissão interministerial presidida pelo Ministro das Finanças, sendo que o Ministro da Economia, que realmente não tem muito jeito do ponto de vista da comunicação, mas apesar de tudo tem algumas pastas importantes. Foi ele que esteve na concertação social, que bem ou mal foi um dos trunfos dos triunfos. Só um porquinho mielheiro. Aquilo que é neste momento é para aí o único porquinho mielheiro. O CREN é o nosso porquinho mielheiro neste momento. Sendo o único porquinho mielheiro que o Estado tem, só uma coisa breve. O que é que terá levado Álvaro Santos Pereira a permanecer no governo depois desta desautorização? Parece evidente, Pedro Mexia. Ele permaneceu, mas saiu em contramão. Portanto, foi uma forma... As pessoas dizem que foi pressa, mas não, foi um statement. Foi um statement subtil, canadiano, porque ele, evidentemente, que eu acho que ele foi desautorizado e desapoderado, não sei se existe a palavra, se não existe, passa a existir, e numa situação normal um ministro, um político que perde tantos poderes... devia sair do governo. Se bem que era muito mal para o governo se ele saísse. Já houve notícias que ele está em estado de saída, só que a coisa foi combinada. A audiência durou 3 horas, o que significa que houve ali conversa. É chegada a altura dos decretos e o João Miguel Tavares decreta um concurso. Já tem nome para esse concurso, João Miguel Tavares? Já tenho. Chama-se A Minha Sensibilidade Social é Maior do que a Tua. Portanto, os dois primeiros concorrentes foram António José Seguro e Pedro Passos Coelho, que tentaram medir tamanhos de sensibilidade social na Assembleia da República. Foi uma atividade muito divertida e portanto, eu acho que ela deve continuar.
quanto ao Pedro Mexia, decreta outras peças patuscas no Parlamento Europeu. Outras significa que já estará alguma em cena, Pedro Mexia? Está o Parlamento Europeu, é assim mesmo, não é? Mas esta semana, para comemorar o Dia Internacional da Mulher, a eurodeputada Ana Gomes e outras eurodeputadas europeias é redundante, representaram, ou pelo menos leram a peça Monólogos da Vagina, que sempre me pareceu um desperdício que seja um monólogo. Mas a peça é uma peça muito fraquinha. Gostas de polifonia? Gosto. Com essa personagem gosto de diálogo. Mas a peça é uma peça um pouco interessante, mas que é uma peça, enfim, que levanta alguns temas importantes, mas eu queria, se é para ser patusco no Parlamento Europeu, eu queria sugerir, os ouvintes não vão ouvir porque a lei da rádio não permite estas palavras, mas eu vou dizer em inglês para se perceber, duas outras peças que levantam questões sobre moralidade, ambas também do domínio anglo-saxónico, por exemplo, a peça de John Ford, Tis Pity She's a Whore, que em português se chama Má Sorte Ter Sido Puta, é uma peça que devia estar no Parlamento Europeu, e uma peça muito importante inglesa dos últimos anos, que em inglês se chama Shopping and Fucking e que em português se chama Foder e Fazer Compras. E que já foi encenado em Portugal. Com asterisco no título. É verdade. Finalmente, o Ricardo Araújo Pereira decreta menos estrangeiros na presidência de França. Sim. Sarkozy disse que havia demasiados estrangeiros em França e eu proponho que há a haver uma diminuição que comece na presidência, porque ele chama-se Sarkozy. Diminuição de húngaros, não é? Exato, é de origem húngara. E, portanto, ele prometeu que se perder as eleições abandona a política. Eu gostava que ele fizesse o mesmo se ganhasse. Deixa-me só dizer que eu só protesto se isso incluir diminuição de franceses de origem italiana. Acho que isso seria lamentável. Está concluída a reunião da semana. 2 a 8 dias à hora do costume. Novo Governo Sombra, João Miguel Tavares, Pedro Mexia e Ricardo Araújo Pereira.